Vamos agora para Brasília. O Cláudio ainda está conosco, está conosco. Porque, olha, vai ser uma semana intensa de negociações por lá. Olha o que nos conta Carolina Brígido, nossa colunista lá em Brasília, especializada em judiciário. Luiz Roberto Barroso está tentando pacificar a relação com o Congresso e chamou para almoçar Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, diante dessa nova temporada de atritos entre o STF e o Congresso Nacional. Barroso convidou Arthur Lira e Rodrigo Pacheco para almoçar amanhã no Supremo. Também foram chamados o advogado-geral da União, Jorge Messias, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e os outros 10 integrantes do tribunal, os outros 10 ministros da corte. E qual é o tema da conversa? As emendas parlamentares, que foram limitadas por uma decisão do ministro Flávio Dino, confirmada essa decisão liminar de Dino na última sexta-feira pelo colegiado, num julgamento virtual de placar unânime. Diz a apuração da Carol que Barroso quer mais ouvir do que falar, que ele quer aproveitar aí a refeição também para dizer aos parlamentares e ao representante ali do governo Lula, os ministros Messias e Rui Costa, que o interesse do tribunal não é criar conflito, mas garantir que a execução do orçamento atenda aos princípios constitucionais de transparência e controle. Para quem está nos acompanhando, gente, o STF suspendeu a execução das emendas impositivas apresentadas por parlamentares ao orçamento da União. E aí isso provocou uma confusão danada lá em Brasília. Arthur Lira desengavetou algumas propostas de emenda à Constituição que limitam os poderes ali, a autoridade dos ministros do Supremo. Teve essa decisão unânime ali no STF, referendando a liminar de Flávio Dino. Até André Mendonça votou junto com Flávio Dino, mas dá para ler ali nas entrelinhas da decisão de Mendonça que Flávio Dino teria dito que, olha, vai haver uma grande negociação essa semana em Brasília. E esse almoço já faz parte dessa negociação, né? Quer se chegar a algum acordo para que se viabilize o pagamento das emendas, que o orçamento continue fluindo, mas que se dê mais transparência. Professor Cláudio Couto, é um embate entre o Executivo e o Legislativo pelo controle do orçamento. E o Judiciário aí dando um amparo ao governo, é o que se diz nos bastidores de Brasília, nesse cabo de guerra pelo orçamento. O que o senhor espera desse novo capítulo de negociações? Olha, espero primeiro muita dor de cabeça para o governo, né? Porque o Congresso realmente parece que está em pé de guerra, não só com o governo, mas também com o Judiciário, mas quem sente isso de forma mais imediata, evidentemente, é o Poder Executivo, que, afinal de contas, precisa aprovar a sua agenda dentro do Congresso e não vai contar certamente com tanta boa vontade diante dessa situação, até porque o ministro Flávio Dino, até outro dia, não era ministro Supremo, era ministro do governo, né? E é muito difícil que não se faça aí uma certa associação entre essa decisão e preferências do governo, inclusive, né, alguns imaginando que o governo possa ter se articulado com o ministro Flávio Dino para tomar essa decisão. Claro que é um problema muito claro aí e que precisa ser resolvido, que é a falta de transparência nessas emendas. A gente já tinha isso com o famigerado orçamento secreto, mas a gente continua a ter isso com as chamadas emendas PIX, né? Porque, afinal de contas, o parlamentar manda recurso para uma prefeitura sem destino determinado, sem se saber onde o dinheiro vai ser gasto, como vai ser gasto, quem vai receber, né? E é dinheiro público. Ou seja, há uma apropriação quase que privada desses recursos por parte de parlamentares para fins de ganho eleitoral nas prefeituras, se não de outras coisas piores, né? Porque ganho eleitoral a gente até pode imaginar que, ok, está mais ou menos dentro do jogo. Agora, e se esse dinheiro é desviado? O problema é, como não há transparência, a gente não sabe se esse dinheiro vai ou não ser desviado. E é disso que se trata principalmente, ou seja, não pode gastar dinheiro público dessa maneira. É preciso ter uma rubrica para onde o dinheiro é direcionado, é preciso ter uma justificativa, é preciso ter um projeto, é preciso acompanhar a execução desse projeto, tudo mais, né? Senão, realmente, o que vira uma farra
com dinheiro público. Claro que isso vem junto com essa perda de controle do Poder Executivo, que começa lá em 2015, quando há uma emenda constitucional que torna impositivas as emendas individuais, depois vem uma nova emenda constitucional que torna também impositivas as emendas às bancadas estaduais, né? Isso vem desde lá, um processo que vai fazendo o Poder Executivo perder controle sobre o orçamento, que tira muito do poder de barganha do Poder Executivo com os parlamentares. Isso altera a forma como o nosso presidencialismo de coalizão funciona. É um outro presidencialismo de coalizão, né? Eu chamo isso de governo congressual. Parece que o Congresso é que decide cada vez mais o que tem que ser feito com o pouco que tem do orçamento, que pode ser manipulado de maneira um pouco mais livre. Então, veja, tem duas dimensões esse problema. Uma é essa que eu acabei de falar, da perda de controle do Executivo sobre esses gastos, que tira o seu poder e deixa o Congresso muito mais poderoso, podendo, inclusive, decidir a despeito daquilo que o Executivo gostaria. O que até aí, digamos, é do jogo, e há outros sistemas presidencialistas em que o Congresso também controla as emendas orçamentárias. Mas existe uma outra questão, essa muito complicada, que não pode haver numa democracia, num Estado democrático de direito, que é a falta de transparência. É se poder gastar dinheiro público sem dar satisfação a ninguém. E aí é que a gente tem o outro problema. O ministro Flávio Dino acabou juntando tudo. De certa maneira, colocou uma faca no pescoço dos parlamentares, dizendo, ou bem, vocês dão transparência a isso, ou eu breco todas as emendas. Né? Me parece que é uma decisão que ultrapassa aquilo que é o problema principal com o qual o judiciário pode lidar. Porque o resto, né, esse controle maior do Congresso sobre o orçamento, enfim, não dá para dizer que isso é inconstitucional. A gente até pode discutir se é bom em termos de eficiência do gasto público, de alocação de recursos. Uma outra história, mas não viola a Constituição. E me parece que os executivos daqui para frente vão ter, de alguma forma, que lidar com isso.